Boa tarde, meu povo! Sejam bem-vindos ao nosso primeiro vídeo aqui no nosso canal. Para quem não me conhece, né? Eu sou a Lica, meu nome é Eliane, porém todo mundo me chama de Lica. É até estranho, gente, não me chamarem de Lica. Todo mundo chama de Lica. Eu sou a mãe da Yasmin, esposa de Jeff, sou cristã. E espero compartilhar com vocês algumas coisas aqui que Deus ele tem colocado no meu coração. Então seja bem-vinda aí ao nosso canal. Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês são alguns desafios que a gente tem, que às vezes a gente olha e não se sente hábil a conseguir fazer tudo, né? E eu vou pegar uma colinha aqui com vocês, que eu até abri aqui. Eu queria compartilhar inicialmente um versículo com vocês. Esse versículo ele se encontra em Provérbios capítulo 16, versículo 3. E ele diz: consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Entendeu? Às vezes a gente começa a fazer um monte de planos, mas não chama Jesus para ser o nosso sócio. Sim, eu vou falar sobre isso aqui nesse canal. A prioridade aqui é Deus, família e as demais coisas. Existe um versículo que diz: ame ao Senhor sobre todas as coisas e as demais coisas não serão acrescentadas. E a gente vive isso aqui na minha casa. Então, se você quiser compartilhar, acompanhar com a gente, vem conosco, tá bom? Então, eu vou compartilhar algumas coisas do meu dia a dia, alguns desafios que nós temos vividos. E eu sei que às vezes é difícil para algumas pessoas, né? Coisa simples. E essa é a mensagem para esse tipo de pessoa. Às vezes fica difícil da gente sair da cama de manhã. Às vezes fica difícil da gente fazer coisas básicas, como limpar a casa, lavar a louça, limpar. E às vezes a gente começa a se sentir uma mulher frustrada. Eu não consigo fazer o básico, eu não consigo cuidar da minha casa. Talvez você esteja nesse momento, passando por uma guerra de depressão, de angústia, crise de ansiedade, de pânico. Mas a palavra que eu quero dizer para você: entrega ao Senhor. Entrega ao Senhor o controle da sua vida. Eu falo isso com propriedade, que por muitas das vezes eu me via nesse cenário. Senhor, eu não sei o que fazer, tá difícil, sabe? E às vezes o Senhor ele nos dá estratégia, tá? Por que eu quis fazer esse vídeo hoje? Assim, na verdade, eu tô procrastinando esse canal já faz um tempo. E é algo que Deus ele tem me incomodado a fazer, né? Talvez, eu não sei, pode ser que eu alcance milhares de pessoas, pode ser que eu alcance uma pessoa. E o meu propósito ele já foi cumprido, já valeu a pena se alcançar uma pessoa. E talvez essa pessoa seja você que esteja precisando. Mas, por exemplo, essa semana foi um pouquinho mais difícil de conseguir fazer coisas básicas. E aí eu peguei e eu falei, meu Deus, eu preciso conseguir fazer coisas básicas. Por quê? Porque a ansiedade, ela tava tomando conta, assim, de mim, sabe? Alguns planos, alguns projetos que a gente quer fazer e às vezes a gente não consegue, que não dá certo. Ou às vezes você não consegue nem executar, já está tudo na sua cabeça, está tudo programado, mas você não consegue executar. E aí o que acontece? Às vezes a gente começa a se sentir frustrado. E essa frustração, ela começa a nos paralisar, essa frustração, ela começa a nos impedir de progredir, essa frustração, ela começa a nos limitar. E aí quando você vê, já foi 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 1 mês, e os seus planos foram frustrados. Por quê? Porque muitas das vezes a gente quer fazer tudo sozinho. E o Senhor não chamou a gente para caminhar sozinho, Ele chamou a gente para caminhar junto, entendeu? Vai ter momentos sim que vai ser você e Deus, e vai ter momentos que vai ser você e outras pessoas, e tá tudo bem, mas sozinho fica mais difícil. Se você caminhar com Ele e com as pessoas que o Senhor Ele coloca no seu caminho, vai ficar muito mais fácil. E até as estratégias que Deus tem te dado. Então, por exemplo, eu tava com um pouco de dificuldade de organizar o meu dia. O que eu fiz, né? Tava aqui, Senhor, sabe quando você acorda de manhã e aí você perde muito tempo no celular? Gente, isso acontece só comigo, né? Então, assim, eu preciso melhorar. Eu acho que acontece com mais pessoas. Eu tenho visto muita gente, né? Infelizmente, a gente acaba perdendo muito tempo no celular. E aí eu falei, meu Deus do céu, eu preciso de criar um cronograma, preciso de me organizar para conseguir administrar tudo na minha vida, né? Hoje eu, graças a Deus, eu trabalho dentro de casa
Eu sou corretora de imóveis, né? Eu tenho a minha filha, meu esposo ele tá trabalhando atualmente fora, ele também é corretor, mas ele também tá fazendo um outro trabalho fora. A gente tem um trabalho também de entrega que atualmente ele tá meio em off, assim, esses últimos dias, por conta que ele começou num outro serviço. Mas assim, gente, não repara, o gás tá passando aqui na rua, tá? Mas assim, eu percebi que eu dei uma travada ultimamente. Por exemplo, eu tô fazendo faculdade, EAD, e eu não tenho dado a dedicação devida para isso, sabe? E algo que o Senhor ele tem me incomodado muito é que a Bíblia diz assim, ó, tudo que você for fazer, faça como se fosse ao Senhor. Ah, Lica, mas assim, o organizar da casa é fazer como se fosse o Senhor. O estudar é fazer como se fosse o Senhor. O trabalhar é fazer como se fosse o Senhor. Não é apenas quando eu estou lá na igreja, não. É o seu dia a dia. Viva uma vida como se fosse para o Senhor. E é necessariamente para o Senhor. A gente precisa honrar o Senhor com cada dia da nossa vida. E isso tem me incomodado bastante. Então, recentemente eu tava um pouquinho complicada. E aí hoje eu falei assim, meu, sabe uma coisa? Eu vou criar uma rotina. Mas às vezes, até pra nós criarmos essa rotina, fica um pouquinho difícil. Então, o que eu fiz? Fui lá no ChatGPT. ChatGPT tá aí, né? Às vezes a gente tem medo. Eu, por exemplo, às vezes eu fico vendo tanta informação sobre tecnologia e às vezes eu fico com um pouquinho de receio de assim, nossa, os robôs vão dominar o mundo, e às vezes a gente fica meio com receio. Mas use isso ao seu favor, use isso. Deus tá dando estratégia pra você. E aí eu peguei e criei uma rotina. E eu coloquei lá, sou uma mulher, sou mãe, sou corretora autônoma, sou casada, tenho uma filha de 12 anos, ela estuda de manhã. Gente, eu vou resolver minhas características lá, foi bem legal. Fui colocando, e é legal porque você começa a se analisar, né? Eu tenho uma cachorra, então coloquei isso, esse detalhe, coloquei tudo. E eu falei, cria uma rotina pra mim. E foi muito gostoso, eu gostei muito da ideia que ele trouxe. E ela trouxe certinho, assim, eu falei, nossa, caraca, porque eu coloquei que de manhã eu preciso de ir pra escola, levar Yasmin pra escola, que ela estuda de manhã. E aí eu trouxe essa informação também. Coloquei que sou cristã, que sou evangélica. E ele me trouxe tudo, assim. Então, ele colocou, acordo de manhã, 6 horas da manhã, faço seu devocional. Eu sei que você fala, ai, Lica, isso é uma coisa que você não consegue fazer. Sim, nós sabemos fazer, nós temos essa consciência que nós temos que fazer. Porém, infelizmente, no nosso dia a dia, a gente acaba se perdendo. E Deus, ele nos dá estratégia. Moisés, quando ele estava lá no deserto e ele era líder de uma multidão enorme, Deus deu uma estratégia para ele. Moisés, você não vai conseguir falar com um a um desse povo. Então crie novos líderes, né? E esses novos líderes vão conseguir ajudar você na administração desse povo todo. Então, às vezes, a estratégia que Deus está te dando use uma ferramenta tecnológica para te auxiliar, não é? A gente pode usar isso a nosso favor. E criou essa rotina pra mim, gente. E eu gostei muito da forma que ele trouxe, assim, o ChatGPT. Pode ser usado por Deus, amém. E eu gostei muito dessa rotina e eu quero aplicar ela na minha vida. Por quê? Porque eu tenho percebido que eu tenho perdido um pouco de tempo. O ócio, infelizmente, tem acontecido aí na minha vida. Mas não é um ócio bom, porque existe o tempo que você precisa desfrutar do ócio, que você precisa descansar, assim. Mas é algo que, assim, ó, eu tenho procrastinado. Então, assim, eu não sei se você tem vivido isso, mas às vezes, infelizmente, acontece comigo. E eu convido você para essa jornada. E eu vou seguir aí essa rotina que o ChatGPT criou para mim, graças a Deus. E eu quero muito que isso dê certo, porque eu tenho percebido assim, ó, a caminhada me faz bem. Coloquei, inclusive, que eu estou acima do peso, que eu preciso emagrecer. E isso e ele trouxe pra mim, você vai fazer uma caminhada. Gente, foi muito legal, foi muito legal. Convido você a fazer isso, faz um teste com você. É como se fosse uma autoanálise, assim, sabe? Tipo, você coloca lá quem é você, o que você precisa fazer, e ele vai te trazer, alinhar isso dentro de um cronograma. Foi muito bom pra mim. Esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando pra você. E eu quero deixar esse versículo para você. Consagre ao Senhor tudo que você faz e os seus planos serão estabelecidos. Nessa hora eu consagro ao Senhor a minha rotina, eu consagro ao Senhor o meu dia a dia, a minha casa, porque tudo que eu for fazer eu quero que o nome dele seja glorificado, né? Porque quando eu acordo de manhã eu quero ter força para levantar e dar o meu melhor nesse dia e o nome do Senhor ser glorificado. Gente, parece coisa besta, mas talvez ele esteja falando aqui
com uma pessoa que já sofreu com depressão. E a gente sabe que a pessoa que ela já sofreu com depressão, e eu falo isso com propriedade, graças a Deus, o Senhor, Ele me restaurou. A gente sabe que é uma luta, né? Uma luta muito difícil. E levantar da cama é uma bênção. Conseguir, às vezes, tomar um banho, que é uma coisa tão simples, que talvez quem nunca passou não sabe disso. Mas conseguir levantar, tomar um banho, é algo maravilhoso, porque às vezes a gente não consegue. Mas eu quero declarar sobre você que você vai conseguir, em nome de Jesus. Amém? Em nome de Jesus, o Senhor, Ele vai te dar força e Ele vai te dar estratégia para você executar tudo que você precisa fazer, para você ser a mulher sábia que Deus te chamou, para você ser uma bênção onde quer que você vai, para você executar o seu trabalho com sabedoria. Eu recebo isso para mim e libero isso para você na sua vida. Amém? E eu convido você a vir nessa rotina comigo, nessa caminhada de desenvolvimento, crescimento, evolução, para a glória do Senhor, tá bom? Um beijo e até mais. Bora ali!